Bom dia, bom dia. Mais uma sexta. Estamos aí. Gente, o que é isso? Olha, estou com batom nos dentes. Gente, estamos começando aí mais uma sexta e hoje a gente inicia uma série nova aqui nas nossas aulas de sexta-feira. A Thaís já entrou. E a gente vai falar sobre emoções, sobre nossas emoções. Ela tá entrando. Vamos ver. Olá, Bom dia, tudo bom? bom dia, tudo? E você? Bem também. Deixa eu escolher. Sextou, né? Sextou, estamos nós aqui mais uma vez. Deixa eu escolher um filtro. Eu escolhi um aqui, mas esse, esse filtro, Olha esse, que poderoso. é, Não aparece esses, na ordem dos que a gente usa, né? não. Realmente. Até que eu gostei desse. O Aquelas que meu fica tá se estranho porque perde tá, para você ele tá cortando aí? Não, tá normal. Você? É, Não, tá normal. Eu me cortei pra você? não. Não. Tá normal também. Vou usar esse aqui mesmo, porque senão nós vamos ficar aqui só escolhendo. Experimentando filtros. Bom dia para quem tá entrando aí. Então, hoje a Bom gente vai dia. iniciar uma série aqui nas nossas lives de sexta, né? Nós vamos falar sobre nossas emoções. Acho que mais do que nunca, né? Nossas emoções estão afloradas demais. Por conta, né, de todo esse contexto que a gente está vivendo, né, dessa pandemia, desse distanciamento, dessas condições, vacinação, enfim, né? Mais do que nunca, acho que isso tem se tornado necessário falar. E aí a gente vai trazer para vocês as principais emoções, né? As mais básicas, assim, porque é a partir delas que todas as outras, né, se desenrolam, digamos assim. E hoje a gente vai falar sobre. A gente decidiu iniciar por essa porque a gente sabe que ela é a mais temida, né? Não a mais, mas assim, ela é a mais polêmica, né? Que é a raiva. Até perguntei lá nos meus stories, né, se as pessoas sentiam raiva com frequência. E para minha surpresa, as pessoas responderam que não, a maioria que não sentem raiva com frequência, né? Que bom. Isso Uhum. quer dizer que elas estão de alguma forma conseguindo administrar aí essa emoção, né? Uhum. Eu não sou uma pessoa que sente raiva com frequência, não. Nunca fui uma pessoa muito raivosa, mas eu vejo que a raiva, tanto em nós quanto nas crianças, é uma das emoções que a gente mais renega e mais tenta invalidar, não sei nem se seria invalidar, mas é aquela que a gente mais tem medo e que a gente mais reprime. Uhum. Eu vejo que é a que a gente mais reprime exatamente por conta do impulso agressivo que a raiva gera, Uhum. né, Tabata? E esse tema é tão importante a gente falar sobre as emoções em geral, para a gente entender que não tem emoção boa ou ruim, né? Que o que vai diferenciar é a forma como a gente reage diante das nossas emoções, entendendo que as emoções elas são passageiras, né? Elas vêm e vão, não é um estado constante. Ainda bem, né? Então, ainda bem. Então, quando a gente entende isso e aprende a se afastar um pouco da emoção, se permite vivenciar, mas se afastar um pouco, colocar uma distância entre sentir a emoção e reagir, porque Uhum. a gente tem esse impulso de reagir e é a reação, a forma como nós reagimos é que é o problema e não a emoção em si, Uhum. Até porque, né? né, Thaís, as emoções, elas
dão sentido para nossa vida, né? Imagina se a gente não sentisse nada. Uhum. Tipo, não sentisse alegria, não sentisse tristeza, medo. Como que seria É. a nossa vida, né? Muito sem graça Uhum. e a gente provavelmente não conseguiria sobreviver. Até porque É. uma das funções das emoções é exatamente essa, né? A sobrevivência. Até Sim. por isso que, né, você estava falando que não existe emoção positiva ou negativa, né? É justamente por isso, elas existem para a gente poder tomar alguma ação, né? E a raiva, Uhum. ela, de alguma forma, ela nos impulsiona a tomar alguma atitude. Então, por isso É. que ela não é totalmente negativa, porque se Uhum. a gente está sentindo raiva de alguma coisa, significa que algo não está bem com a gente. Algo nos É. causou um desconforto muito grande, nos desagradou, ou a gente está com alguma necessidade que a gente não está conseguindo atender, né? Então, ela vai nos impulsionar a fazer algo para a gente se sentir melhor. E acho que é aí que é o Uhum. ponto, né? O É. que a gente vai escolher fazer para a gente se sentir bem. Porque você até Uhum. falou da questão da agressividade, né? Que a raiva, ela, de alguma forma, nos gera esse estado mais agressivo, né? Mais forte, assim, né? E não quer dizer que porque a gente sente raiva que a gente vai ser agressivo, né? É Uhum. uma escolha nossa. Nossa. Então, e o que a gente quer trazer também com essa série de lives é justamente isso, que as emoções a gente não escolhe sentir. Elas são Uhum. automáticas, elas são instintivas, fisiológicas. É. Se a gente entrar um leão aqui agora, a gente não vai conseguir controlar. Não estou com medo. A gente vai sentir É. medo, é natural, não tem como, né? Uhum. E então a gente não tem como evitar, mas a gente pode escolher o que fazer com esse sentimento. Então, na hora da raiva, e vamos trazer aqui para o foco dos nossos filhos, a gente pode escolher o que fazer, né? Se a Sim. gente vai descontar o que a gente está sentindo em cima deles, ou a gente vai dar um passinho para trás e escolher fazer diferente, né? É. Esse é um ponto bastante importante. É interessante a gente falar que as emoções, a gente precisa estar atento às nossas emoções, porque elas nos indicam, né, aquilo que é importante para a gente ali naquele momento. A raiva, por exemplo, nós costumamos sentir raiva quando a gente se sente ameaçado, quando a gente se sente com medo, né? O medo também é uma emoção e muitas vezes nós sentimos raiva quando a gente se sente ali ameaçado e com medo, né? Ao mesmo tempo, a gente tende a reagir de forma com raiva até para garantir nossa sobrevivência, como a gente falou, e foi assim que a raça humana, né, conseguiu prosperar e chegar até hoje, né, Uhum, por conta dessas emoções que faziam lutar, que faziam enfrentar determinadas ameaças, né? Então, a gente precisa entender as emoções não como algo que a gente precisa negar, mas como algo que a gente precisa observar e entender para que a gente perceba o que que elas estão nos mostrando sobre nós mesmos, uhum, né? A Susan David, no livro Agilidade Emocional, ela fala muito isso, que as emoções, elas são dados, são informações que a gente tem sobre nós mesmos, sobre as situações que a gente está vivenciando, como a gente encara cada situação e o quanto aquilo é importante para a gente. uhum. Né? Então, é importante a gente estar atento, se observando, e estar atento também às crianças, observando aquilo que elas sentem, o contexto, né, que elas estão vivenciando, o que elas estão vivenciando, para que a gente possa ajudá-las a passar por isso, né? Que é dessa forma que a gente vai dando inteligência à nossa emoção, observando essa emoção, entendendo o que ela causa em nós e nos distanciando da reação.
né? Uhum. É. Sempre, igual você falou, dando um passo atrás para se observar antes de reagir. E dessa forma a gente se permite vivenciar todas as emoções sem ter que reprimir. Porque Uhum. a gente sabe, né, Tabata, que quanto mais a gente reprime, mais a gente joga para o inconsciente. E aí, em um momento, isso vai aparecer. Uhum. Aparece e pode aparecer de diversas formas, né, Thaís? Inclusive em doenças, né? Eu acho que é importante a gente conscientizar as pessoas disso, né? Porque a gente sempre fala disso, né, na maioria das lives, porque é uma verdade muito grande, mas a maioria de nós veio de uma educação mais rígida, mais tradicional, que a gente não Uhum. podia falar, não era um diálogo, o adulto fala, mas ele também escuta, né? Geralmente era um monólogo, né? Eu falo e você faz o que eu tô falando para você fazer. Então, Uhum. a gente não tinha voz, né? E quando eu digo a gente, não é nem só nós dessa geração. Os nossos pais provavelmente tinham menos voz que a gente, né? Os sentimentos deles, as emoções deles eram muito menos consideradas até do que as nossas, né? Então, a gente veio dessa educação que a gente não aprendeu o que fazer com o que a gente estava sentindo e muitas vezes a gente nem sabia exatamente o que a gente estava sentindo, né? Então, hoje eu sempre falo isso, né? Quando eu tô lá atendendo, né? E a pessoa me traz alguma situação difícil para ela, eu falo, mas e o que que você sentiu nessa hora, né? O que que você estava pensando? A pessoa não sabe falar. Ela não entende o que que ela estava sentindo, ela não tem essa consciência, ela não tem esse conhecimento. Então, para que a gente possa ajudar os nossos filhos a lidar com os sentimentos deles, a passar por essas situações que são bastante desafiadoras, né? Porque a gente acha que a criança, quando ela faz uma birra, por exemplo, ou ela está passando por alguma situação que deixa ela fora de controle, que tá tudo bem para ela. Não tá também, né? Para Uhum. ela é ainda mais confuso, é um turbilhão. E se a gente não olha pra gente, não entende o que que a gente está sentindo, como que a gente vai ser capaz de ajudar a criança a passar por aquilo lá? Uhum. Não tem como, não é coerente, entende? Então a gente precisa tomar consciência disso, e a gente também está sempre falando sobre isso, o quanto é importante a gente se autoeducar, né? Inclusive nessa parte emocional, para que a gente possa desenvolver essa inteligência também nos nossos filhos. Não adianta a gente não olhar para as nossas emoções, a forma como a gente lida com as nossas emoções e querer Obrigada. Deixa eu fixar aqui. E não adianta eu querer ajudar o meu filho, eu não vou conseguir fazer isso. Você falou uma coisa muito interessante aí, e que trabalhando com a comunicação não violenta eu percebo muito, que é essa nossa falta de repertório de sentimentos. A gente não sabe nem quais são os sentimentos Não. que existem e a gente nem sabe identificar em nós o que a gente está sentindo, né? E qual que é a relação das emoções e dos sentimentos? Emoções e sentimentos são coisas diferentes e assim, as emoções podem ou não provocar sentimentos. Às vezes a gente sente raiva, a raiva chega, a gente vivencia, ela vai embora e a gente não alimenta nenhum sentimento em relação a isso. Outras vezes não, né? A raiva vem, a gente vivencia, ela vai embora, mas a gente fica magoado, a gente fica ressentido, né? A gente fica. E aí há o sentimento que a gente precisa cuidar também. Mas eu percebo que a gente não tem esse repertório, Não. né? Às vezes nas práticas da CNV e tal, a gente olha muito para isso, né? Para as necessidades, para os sentimentos. E aí, quando a gente pergunta, como que você se sentiu? Aí geralmente vem assim
uma frase, né? E o sentimento, ele é uma palavra, ele não é, eu senti que eu fui, sei lá, deixada de lado. Isso não é sentimento, isso é uma Uhum, interpretação. uhum. Então, isso fica muito claro quanto a gente não conhece, né, as nossas emoções, os nossos sentimentos, o quanto a gente está desconectado disso, Uhum. E isso é né? grave, né? Porque você até falou, né, que nenhuma emoção. Olha, nenhuma emoção. É porque como fala, é verdadeiro, né, gente? Nenhuma emoção ela é para sempre, né? Mas aí você falando agora, me veio assim: ela não é para sempre, a emoção em si. Mas se eu não coloco ela para fora, não dou um jeito dela se dissipar, dela, Uhum. né, se sair de dentro de mim, isso vai se tornar um sentimento, né? É. E eu posso alimentar esse sentimento todos os dias, Uhum. através do quê? Do meu pensamento, através do que É. eu penso. Né? Uhum. Então, aí você falou que emoções e sentimentos não são a mesma coisa, né? E não são, e geralmente a gente tem eles como sinônimos, né? Sim. Como eu disse no início, a emoção ela é automática, a gente não tem controle se a gente vai sentir ou não, se eu consigo evitar ou não, né? Então ela é inconsciente, ela vem Uhum. sem a gente perceber e tem emoção que a gente sente e não percebe realmente, né? De tão É. inconsciente que ela é. Mas o sentimento, ele é a interpretação dessa emoção. Da É temos. o que é o consciente, né? Uhum. Então, eu tô com raiva e aí eu fico irritada, Uhum. eu fico às vezes até um pouco angustiada, né? E aí os sentimentos eles vão derivando dessa emoção que é a interpretação que eu dou para aquela emoção que eu estou sentindo. Então, Uhum. a emoção ela não vai durar para sempre, mas o que eu sinto Uhum. tem grande ligação com os meus pensamentos, né? É. Então, vamos falar dos nossos filhos, né? É, porque as crianças, a gente está sempre falando aqui que elas têm a própria essência, né? Então tem criança que ela naturalmente vai ser mais tranquila, tem criança que naturalmente vai ser mais agitada, mas como que fala? Não é que quando bate de frente, ela vai ser mais argumentativa, nem sei se Uhum. existe essa palavra. Questionadora, né? Adora isso, né? E aí são essas crianças que têm esse perfil, né, mais questionador, né, que batem mais de frente, que nos trazem uma sensação ruim, emoções que a gente considera negativas e tal. Então, a gente vai alimentando nossos sentimentos do tipo, quem ele pensa que é, quem ele pensa Tem que é. muito a ver com as nossas crenças, né? Uhum, De a criança, nós não podemos questionar por que que essa criança agora está querendo me questionar. uhum. Por que que chora tanto? Nossa, gente, não precisa chorar desse jeito, né? E então a gente vai alimentando esse sentimento com relação à criança, que fica difícil nas situações desafiadoras que a gente tem com ela, a gente conseguir acolher, a gente conseguir abraçar, né? A gente conseguir fazer com que ela entenda o que ela está sentindo e acalmá-la para depois a gente conversar, né? E eu acho Uhum. que a gente precisa tomar muito cuidado com isso, principalmente agora com o tema de hoje, né? Que é a raiva, né? A raiva, culturalmente, ela é negativa, né? As pessoas têm esse sentimento como sendo muito negativo, porque igual a gente estava falando no início, né? As pessoas associam ela somente à questão da agressividade, né? Então não é bom sentir raiva, é feio. Por que que você tá com raiva do outro? Você tem que amar o outro, você tem que respeitar o outro. Como que você tá sentindo Uhum. raiva, É. né? Então, olhar para isso é um dos pontos bastante importantes. O quanto eu estou alimentando isso com relação às crianças. Uhum. E a gente entender também que aqui o grande segredo de tudo, né, do sentir, das emoções,
não é a gente negar o que essa emoção, é como eu vou reagir, né? Eu falo muito assim que a gente não tem que controlar as emoções, a gente tem que controlar as nossas reações. A gente precisa permitir que as emoções existam, a gente precisa vivenciá-las, entender, nos acolher, mas estar atento a como eu vou reagir. É aí que está a diferença, né? Quando, por exemplo, o que é a maior dor que eu vejo, nossa, em geral, principalmente das mães e dos pais nesse trabalho que a gente faz, eu preciso ter mais paciência com meu filho, nossa, eu preciso ter mais calma. E assim, em momentos de conflito, não é normal, é impossível que a gente não fique com raiva, gente. Sabe, que essa emoção não venha, você tá se sentindo desafiado com aquela situação, tá num momento de conflito, você está sendo às vezes contrariado. Como que você vai negar a sua emoção? E a questão não é essa, não é, eu preciso ter mais paciência, ai meu Deus, dai-me paciência, como que eu. Não é isso, Eu né? não É posso pensar ter assim, raiva, né? olha, esse tipo de comportamento me deixa com raiva. Eu já identifiquei isso. Então, o que que eu vou fazer quando essa emoção chegar? É escolher como a gente vai agir diante disso. Porque se eu sufoco a minha emoção, se eu reprimo, se eu guardo, gente, tenha certeza, vai chegar um momento igual panela de pressão, vai explodir. Se você não dá vazão, né, com a panela de pressão, se você não dá vazão em algum momento, ela explode. Uhum, E a gente é a mesma coisa. Quanto mais a gente joga a emoção para o nosso inconsciente, vai reprimindo, reprimindo, chega um momento, nós somos seres humanos. Chega um momento que você vai explodir e vai descontar. Geralmente a gente desconta nas pessoas que são mais importantes para a gente. uhum. E É, aí vem o sentimento de culpa, né? uhum. Vem o De remorso, fracasso, né? Tipo assim, de não fraca. consegui. Exatamente. Uhum, Então, e com as crianças a mesma coisa. Quando a gente percebe que a criança está com raiva, nosso primeiro impulso é: para com isso, por que que você está desse jeito? Não precisa disso. Você acha que você tem, né, que tudo tem que ser na hora que você quer? Você acha que você não pode ser contrariado? E aí a gente começa a reprimir a criança. uhum. Né? E o que que a gente precisa fazer? Acolher, acolher isso, esse sentimento, validar, né, Tabata? Validar essa emoção, esse sentimento e acolher e mostrar para a criança, olha, você pode sentir raiva. Eu sei que é uma emoção muito forte, mas você não pode descontar no outro. Uhum, Você não pode quebrar as coisas, uhum. mas tá tudo bem. Até porque, né, Thaís, o que que a raiva gera na gente fisiologicamente, né? O sangue, ele sai de partes do nosso corpo e vão para outras que vai nos impulsionar a agir Hum, dessa forma de defesa, né? Que é. é o que a raiva leva a gente a fazer se a gente não olhar para isso, né? Então, o sangue vai para as nossas mãos, né? Até para as nossas pernas, até para a gente correr, para a gente lutar, né? Enfim, Uhum. fugir, se for o caso. Então, é lógico que o primeiro impulso da raiva, se a gente não olhar para isso, é a agressão, porque a gente quer colocar isso para fora. Então, pensando nas nossas crianças, se a gente não toma cuidado com isso, é nesse momento que a gente bate. É Uhum. nesse momento que a gente grita, né? Porque o grito também é uma forma de agressão, né? Não é só Uhum. a questão física, né? Existem vários tipos de agressão. Então, se a gente não se acolher, a gente não vai conseguir acolher a criança nesse É. momento. Então, se a gente não achar que a gente não pode sentir raiva do nosso filho ou raiva de qualquer outra pessoa, porque esse sentimento é pecado, é ruim, é feio, né, e tudo mais, quando alguém ao nosso redor, não precisa
também ser só o nosso filho, estiver sentindo isso, a gente não vai conseguir apoiar. A Uhum. gente vai fazer isso que você falou, mas por que você está sentindo isso? Deixa de sentir isso. Ai, se liberta disso, né? Nossa, enquanto você estiver sentindo isso daí, você não vai para frente. Não é assim, né? Uhum. O fato é que a emoção existe, é natural e a gente sente raiva. Meu Deus, somos humanos, entendeu? Então É. aceite isso em primeiro lugar, aceite que você está com raiva. Agora, você precisa também, um ponto importante disso, se conhecer a tal ponto de saber o que te acalma nesse momento. O que você pode fazer quando você dá esse passinho para trás, que faz você se acalmar um pouquinho, né? Não é negar, tipo, não tô com raiva, não tô com raiva. Não é aquele mantra, não tô com raiva, não tô com... Não, não é isso. Sinta a raiva. Porque quanto mais você conseguir deixar ela viva em você, você vai entender o que ela te causa. Se você Uhum. fica vermelho, se você se contrai, né? Vai ficar mais fácil para você identificar isso e até ajudar a criança também a identificar o que causa no corpo dela quando ela sente a raiva. Né? Então não é Uhum. negar, é só você, tá? Eu tô com raiva, muita raiva, e o que vai me acalmar agora para eu poder não ter uma atitude que vai prejudicar a mim e prejudicar o outro, né? Esse é É. um ponto mais importante, porque daí a raiva, ela vai... E outra, né, que você estava falando, que a raiva, a emoção, mas como a gente tá falando da raiva, né? O que a Uhum. raiva tá contando para mim, naquele momento, sobre o que eu sou, sobre mim, Uhum. sobre eu mesma, É. né? Eu vejo assim que é importante a gente primeiro ter consciência do nosso corpo para a gente entender quando essa raiva está chegando, né? Que foi isso que você falou. A gente às vezes o rosto fica vermelho, a mão sua, o coração fica mais acelerado. A gente ter consciência disso, né? Para que Uhum. a gente possa adotar essa atitude que você está falando. O que que me acalma nesse momento? É respirar, igual a Tuê está falando aqui. Conta 3, 2, 1, respira, até 1000 se precisar, isso mesmo. Isso vai te acalmar? Né? Eu, por exemplo, o que que me acalma? Me acalma ter consciência. Eu começo a pensar assim, por que que eu estou sentindo isso? Isso vai me acalmar, tipo, eu vou desacelerando. Não, por que que eu tô sentindo raiva? O que que tá me incomodando? E aí eu vou me acalmando quanto mais eu vou tendo consciência do que tá me incomodando. E Uhum. aí também eu acho muito importante a gente pensar assim, como que eu quero agir quando essa emoção chegar? Isso. Peraí, eu não quero gritar, eu não quero bater, eu não quero dar um show, eu não quero fazer nada disso. O que que eu quero fazer então? O que que eu escolho fazer? Porque quanto mais a gente tem consciência, mais a gente consegue prevenir as reações que a gente não quer ter. E Isso. aí, quando a raiva chega, eu vou percebendo, olha, eu tô ficando com raiva. Tô ficando com raiva, meu coração tá batendo forte, eu não quero gritar, eu já sei que eu não quero gritar, eu já sei que Já eu não tô quero sentindo minha bater. mão fazer assim. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou respirar que me acalma? É ir ali na cozinha tomar um copo d'água? É cantar uma música? O que que me acalma? Porque aí a gente já começa a sentir aquela emoção, vendo que a emoção está chegando, a gente já vai sentindo isso e vai dissipando essa emoção de alguma forma. E aí eu penso, nossa, eu não quero agir assim, eu quero reagir de forma calma para eu poder lidar com essa situação. E aí eu já vou trabalhando isso em mim, porque aí Quando vier, passou, você aí não, eu você não vivi vai pensar, aquilo. nossa, e agora o que eu faço? Né? É, Porque se você for esperar para descobrir isso na hora, você não vai dar conta, né? não, Porque a situação ali, ela tá acontecendo, tá caloroso o negócio ali, entendeu? Então, é, o que a Thaís está falando é importantíssimo, porque daí, quando essa emoção vier, você já vai saber o que fazer, né? Porque você uhum, já pensou sobre isso, você já, é, já,
bati aqui. Você já refletiu sobre o que você quer fazer, que eu acho que esse é um ponto importante também, ao invés da gente ficar pensando o que a gente não quer, né, Uhum. fazer nessa hora da raiva, o mais importante é a gente pensar o que a gente quer fazer quando esse sentimento vir, né? Eu quero ser Uhum. respeitosa, eu quero ser, como fala? Um espelho, né, para o meu filho, porque acho que a gente também precisa pensar nisso, que muitas vezes a gente quer que o nosso filho se acalme numa situação de raiva, numa situação de birra, só que a gente fala assim para ele: calma, pelo amor de Deus, onde é que você tá? Oi, tudo É. bem? Como que não tô entendendo? Você tá falando para eu me acalmar, mas você tá um pavio que se eu colocar um É. foguinho aí, explode, né? Então, Uhum. não faz sentido eu querer que a minha criança fique calma se eu tô pedindo isso aos berros, se eu tô pedindo isso assim, tipo, com a raiva, com a espuma saindo da É. minha boca, né? A gente é espelho, É. a gente é espelho, vai refletir na criança aquilo que a gente estiver sentindo, né? E assim, a gente também aprender a verbalizar isso, né? Falar assim, falar para a criança, olha, agora eu tô com muita raiva. Eu preciso respirar. Espera só um pouquinho, deixa eu respirar, deixa eu ir ali tomar uma água, voltar. E aí a gente conversa e resolve essa situação. Pode ser. Isso, gente, a gente verbalizar isso, mostrar nossa vulnerabilidade, não só para a criança, mas para o outro também, é muito importante, mas para a criança ainda mais, porque a gente está modelando para ela como ela pode agir e a gente pode até falar, olha, nossa, eu tô com meu coração batendo forte, tô até com a mão suando, eu tô com muita raiva agora, porque aí a gente já vai ali ajudando a criança até a entender, olha, minha mãe, quando a mão sua e ela lá tá ficando vermelha, é porque ela tá ficando com raiva. Será que quando eu tô com raiva eu também me sinto dessa forma? A Uhum, criança também vai entendendo como que a emoção se manifesta. E é a gente modelando para ela que ela também vai se educando emocionalmente. E é uhum, mostrando para ela, olha, quando eu tô com raiva, eu preciso respirar para me acalmar, para a gente poder conversar. É assim que ela também vai entendendo que ela tem opções quando ela tiver com raiva. E uhum, quando a gente perceber também a criança com raiva, é a gente mostrar para ela que ela ir nomeando isso para ela da mesma forma. Nossa, eu estou vendo que você está nervoso, você está falando mais alto, eu estou vendo que a raiva está chegando aí. Respira, respirar vai te ajudar. O que que você acha que vai te ajudar? Né? Apertar uma massinha vai te ajudar. Deixa essa emoção chegar, não tem problema sentir raiva, né? Qual que é o problema? A forma como você vai expressar isso no outro, uhum. né? Não tem problema sentir raiva. O problema é como a gente expressa isso para o outro. Porque se eu começo a descontar no outro, quando ele sentir raiva, ele também vai descontar em mim. Uhum, para ele vai ser algo natural, né? E é importante a É. gente reforçar que a criança, ela, porque às vezes a gente espera da criança atitudes que ela ainda não é capaz de ter, por conta do desenvolvimento dela como um todo, principalmente cerebral, né? Então, Uhum. a gente escuta muito, né? Nossa, mas meu filho bate muito, ele bate em mim, bate no coleguinha, morde. Ele não sabe ainda fazer de outra forma, né? Então, por isso que o nosso papel é ensinar o que que ele pode fazer na hora que ele está sentindo isso. Né? Uhum. Só que se a gente não sabe fazer isso, eu vou sempre repetir isso. Se a gente não sabe, por exemplo, o que nos acalma, a gente não sabe dar esse passo para trás,
a gente não vai conseguir falar para a criança ou não teremos moral de dizer para a criança, que tal você ir lá no cantinho da calma, que tal você descontar isso no travesseiro, que tal a gente Uhum. pular, né? Porque o É. movimento também traz Dissipa a essa energia, né? traz essa sensação mais de calma, de tranquilidade. Então a gente fica meio até sem moral para falar alguma coisa, né? E você Uhum. falando, eu lembrei de uma situação que eu tive com o Arthur e super bonitinho, assim, achei essa diferenciação que ele teve, sabe? A gente tava brincando não. Eu tava tomando banho e ele já tinha tomado banho, aí ele abriu o box e falou: "Eu quero entrar aí com você". Aí falei: "Filho, você já tomou banho, a mamãe já tá saindo, né? Eu vou entrar". Aí eu brinquei, né? Eu fiz uma cara assim pra ele, né? Tipo, brincando, não vai entrar, e fiz assim, né? E aí ele ficou olhando pra mim, aí eu continuei assim. Aí ele falou assim: "Você tá brava ou você tá séria?". Aí na hora eu falei: "Nossa, como ele conseguiu, né? Porque realmente não é a mesma coisa você estar brava e você estar Uhum. séria". Eu falei: "Nossa, gente, que sacada, assim, né? Nem sei se eu seria capaz de fazer isso". Então, é legal a gente ver que a forma como a gente vai conversando com eles, vai falando sobre as emoções, eles vão sim percebendo que há Uhum. diferença entre o sentimentos, entre essas emoções, né? E aí na hora eu deixei quieto, aí eu falei, depois eu vou perguntar para ele o que que é sério para você, mas no fim até esqueci, não perguntei. Mas olha só, né? Que legal quando a gente tem Uhum. é, esse tipo de educação, as crianças elas vão sendo capazes de entender o que está acontecendo. E ele tem 3 anos. Eu achei É. super assim, nossa, gente, olha Uhum. só. É. A Kelly escreveu aqui, é bem o filme da Disney, divertidamente, assim, todas as Uhum. emoções são necessárias, inclusive esse filme é muito, muito legal pra gente assistir enquanto É. adulto e com as crianças, né? Uhum. Porque é bem lúdico também, né? E as crianças entendem o que está acontecendo ali. É bem legal, sim. É. E Tabata, você falou aí que como que a gente vai, né, ensinar isso para a criança quando a gente não sabe, né? Quando a gente não pratica, não se acolhe, não cuida das nossas emoções, não se permite sentir, né? E eu vejo que a gente trabalhar o autoconhecimento é muito importante, gente. Né? Como que a gente vai saber identificar quais as emoções estão chegando, em quais momentos elas chegam, quais são os nossos gatilhos, né? Que trazem essas emoções para a gente. É a gente se conhecendo. E a gente só vai conseguir ensinar isso para as crianças, educá-las emocionalmente, quando a gente se educa, quando a gente se conhece, quando Uhum. a gente começa esse trabalho por nós mesmos, porque a gente precisa muito desenvolver nossa educação emocional, né? A gente se reprime muito. Educar as Então, crianças é muito mais sobre a gente, né, Thaís, do que sobre a é, criança em si, né? uhum, exatamente. E assim, a gente só vai conseguir modelar para a criança se a gente sabe como fazer isso de verdade com a gente, né? Uhum, E é um trabalho que começa pelo autoconhecimento, entender o que me incomoda, o que me desafia, como que eu reajo, né? Ter essa consciência emocional que a gente, inclusive, lá no caderno de atividades guiadas, a gente traz muito, né? As nossas crenças, os nossos valores, atividade de consciência emocional, que é o uhum, que me irrita, né? O que que me desafia na relação com a criança. uhum, Então é muito importante a gente fazer esse trabalho, uhum. né? De se compreender para que a gente possa cuidar das nossas reações, saber como que a gente quer agir com a criança e também ensinar isso para ela, né? Uhum. Como que você pode reagir quando você sente raiva? Você falou do caderno, né? E eu acho que o mais legal dele
é que ele faz com que a gente olhe para aquilo ali e mais do que olhar e pensar, a gente escreve sobre, né? E quando a gente está falando aqui que a gente tem que saber o que a gente quer fazer quando a raiva chegar, né? Não é só pensar, a gente precisa tirar do abstrato, né? Por isso que eu sempre Uhum, falo que escrever é importantíssimo. Ter um diário das emoções, por exemplo, é importantíssimo, né? E o uhum. caderno ele propicia isso porque ele tem as atividades lá, né? São atividades guiadas, com uma playlist, inclusive, né? Para ajudar a gente nesse caminho. É o escrever. Né? A gente coloca no papel aquilo que a gente tá pensando. Então Uhum. sai só do que eu quero, assim, né? Vai para o compromisso. A partir do momento que eu joguei para o universo, eu preciso me comprometer com aquilo, né? Uhum. E assim, para mim, o primeiro passo fundamental para a gente aprender a lidar com essa raiva, a acolher a nossa raiva, é refletir sobre o que nos deixa com raiva, né? O que é que me deixa mais, né, que faz essa emoção vir com força total? Eu vejo que esse é o primeiro passo. E a gente consegue fazer isso quando a gente se conhece. Se a gente não se olhar, a gente não vai conseguir aprender a lidar de forma saudável com as nossas emoções, É, né? Para a gente gerenciar as nossas ações diante da raiva, por exemplo, primeiro a gente precisa reconhecer essa raiva, reconhecer esses momentos que a gente se sente assim. E aí a gente aprender a reagir diante disso, né? agir, né? Nem reagir, né? Porque quando a gente É, reage, é algo que pá, né? Do jeito que vem, sim, ele vai. agir, exato. Até esqueci que eu ia falar agora. Esqueci que eu ia falar. Que você estava falando alguma coisa e eu esqueci o que eu ia falar. Então, assim, a grande questão que eu vejo que a gente precisa reforçar muito é mesmo as nossas escolhas, né? Como que eu vou escolher agir positivamente, mesmo estando com raiva, mesmo estando irritado, mesmo quando vier a frustração, né? A Aham. gente entender que a gente pode escolher agir de forma respeitosa mesmo diante do caos. E a gente só consegue fazer isso com consciência daquilo que a gente vivencia, daquilo que a gente sente, daquilo que nos irrita, nos incomoda, Uhum. Lembrei o que né? eu ia falar. Que muitas vezes a gente joga para o outro a responsabilidade pelo que a gente está sentindo, né? Então, se a gente fica com raiva do nosso filho, por exemplo, mas também, né? Você viu o que ele fez? Não sou obrigada, né? Olha só o que ele fez para mim. Ele me bateu, ou ele sujou tudo o chão na hora que ele foi comer, ou ele brigou com o irmão. Então a gente até dá o nosso poder para outra pessoa, né? E geralmente, né, a emoção, o sentimento que a gente tem, ele já tá meio que dentro da gente. Então, o outro, né, que você estava falando do gatilho aí, o outro só é um start para gente sentir aquilo lá, né? Então, Uhum, provavelmente, porque a situação com o nosso filho, por exemplo, tá nos remetendo a alguma situação que a gente já vivenciou que é parecida e que traz aquele sentimento de volta, sabe? Nos faz muitas vezes até inconscientemente voltar a algo, a alguma vivência que não foi legal e que fez a gente uhum, entrar em contato com aquilo. Então não é que é a culpa do outro. Não, entendeu? O outro só foi um estímulo para a gente sentir aquilo lá, né? E é o que a gente estava falando. Eu vou continuar a sentir aquilo
de acordo com o que eu pensar sobre aquilo, né? Uhum. Porque os meus pensamentos, eles geram sentimentos, né? Se É. eu ficar pensando sempre que meu filho não tem jeito, né? Rotular, que a gente está sempre aí falando também dos rótulos. Se eu sempre falar, nossa, mas meu filho não tem jeito, meu filho é muito agitado, ele é agressivo. É assim que eu vou enxergar ele. Então, qualquer comportamento que vier dele, principalmente a raiva, por exemplo, meu Deus, o que que eu vou pensar dessa criança? Uhum. Então, é a gente se É. policiar nesse sentido de se responsabilizar pelo que eu estou sentindo. A raiva é minha. Uhum. Então, o que que É. eu faço com ela? Uhum. E entender também, a gente olha também muito às vezes para o nosso bem-estar, e deixa de lado aquela necessidade da criança de olhar para o que que ela tá, por que ela tá assim, né? Porque às vezes a gente fala, nossa, eu tô com raiva porque essa criança tá me atazanando desde cedo, porque já bateu, já quebrou, já fez isso, já tá, mas por que que essa criança tá fazendo isso, Já né? acordou virada no giraia. Então, a gente Por se quê? Qual policiar que é o muito. contexto? O que está acontecendo com ela? Porque Uhum, ninguém age assim à toa, uhum. né? Ninguém, adulto ou criança, ninguém age assim porque hoje eu resolvi que eu vou acabar com a vida da minha mãe hoje. Não, É gente. hoje. Não, não é assim, alguma coisa está acontecendo. Então, a gente precisa ter também essa consciência e essa sensibilidade de, peraí, por que que essa criança está agindo assim? O que que aconteceu? O que que ela está vivenciando? O que que está sendo difícil para ela de lidar nesse momento? Como que eu posso ajudar? Porque Uhum. é o nosso papel, né? Nós é que temos maturidade para isso. E a Deveríamos, né? gente pelo menos deveríamos. E a gente que tem que assumir o papel de adulto mesmo, de falar, não, peraí, deixa eu olhar para isso aqui, Uhum. né? E entender, e aí conversar, filho, eu tô vendo que você tá, né, mais agitado hoje, que você tá nervoso, aconteceu alguma coisa, como que você acha que, né, que a gente pode, que eu posso te ajudar a lidar com isso? Que tal correr um pouco lá no quintal? Porque, né, a emoção, principalmente a raiva, né? Ela traz uma descarga, uma inundação hormonal no nosso cérebro muito grande, né? De hormônios como cortisol, hormônios do estresse, uma energia muito que fica ali acumulada e que a gente precisa que ela se dissipe de alguma forma enquanto a gente está vivenciando essa raiva, né? Então, assim, muitas vezes, movimento, correr, dançar, pular, ajuda isso a ir se dissipando e a criança ir se acalmando e com a gente também, Uhum. né? A gente ir se acalmando para poder lidar com aquilo, para poder agir, né, de uma maneira agradável, respeitosa. Então, as emoções, não é que as emoções são desagradáveis, a forma como a gente reage e desconta no outro é que é desagradável, Uhum. né? Principalmente a raiva, né? Não é que a raiva, gente, ela é negativa. É o que a gente estava Uhum, falando no início. A raiva, ela tem o seu potencial positivo porque ela nos sinaliza que algo não está bom e ela me impulsiona a agir, né? Porque se não tá uhum, bom, se eu estou descontente com alguma coisa, alguma necessidade minha não está sendo atendida, ela vai me impulsionar a fazer algo. uhum. Só que aí, a forma como eu interpreto, que é o que eu penso e que tem a ver com a minha bagagem de vida, com a minha história, com as minhas crenças, é que vai tornar ela negativa ou não. E o que que faz a Uhum, raiva ser negativa? Quando eu expresso ela na forma de agressão, pode ser física, verbal, na forma de uhum, humilhação, né? Então, não é que ela é ruim, é o que eu farei com ela para que ela se é, torne ruim, né? E no uhum, caso da criança, também, porque a criança,
se a gente parar para pensar no fundo mesmo, que todos os comportamentos que elas têm, que a gente considera inadequado, que a gente considera desafiador, é simplesmente a criança querendo se colocar no mundo, né? Querendo colocar a vontade dela, querendo se entender, né? Tipo assim, você tá falando que eu preciso comer brócolis, mas eu não quero comer brócolis, né? Então, de repente, por isso, de eu estar falando, mas você tem que comer, porque brócolis é isso, porque brócolis é aquilo, a criança ela vai, né, ficando com raiva daquilo e pode ser que ela exploda. Então, não é que é ruim, a gente só precisa mostrar para ela, direcionar, né, essa energia que ela está tendo Uhum, ali para algo que seja bom para todo mundo, né? Então, uhum, isso é muito legal. Não é que é negativo, é o que a gente uhum. pensa, né, do que a gente está vivenciando e já vivenciou, que faz a emoção ser isso ou aquilo, né? E muito importante a gente nomear, né, para a criança, não já definindo, nossa, eu tô vendo que você tá com raiva. Eu acho que é mais interessante a gente falar, nossa, eu tô vendo que, né, que sua testa tá enrugada, que você tá ficando Descrever, né? vermelho. Será que eu fico assim quando eu tô com raiva? Será que é raiva que você tá sentindo? Uhum, Né? E a gente ir nomeando isso para a criança ir se entendendo. Porque aí vai chegar no momento que ela mesma vai falar, eu tô com raiva agora. E uhum, eu já sei como que eu posso também agir quando eu tô com raiva, porque ela já foi, né, já foi ensinada sobre, já foi educada emocionalmente. Então ela sabe, opa, peraí, quando tô com raiva agora. E aí, às vezes, nossa, eu tô com muita raiva. Peraí, deixa eu fazer tal coisa. Às vezes você até já mostrou que as crianças aí falam, eu vou pro meu cantinho lá, né, para me acalmar. uhum. Então, isso é educar emocionalmente, dar recursos para que a criança saiba como que ela pode, o que que ela pode fazer quando ela se sente assim, Uhum. E um ponto, eu né? acho que é muito interessante, independente se a gente só tem um filho ou tem mais de um, é observar sempre a criança, né? Quem ela é. E aí, falando Uhum, até de quem tem mais de um, né? Elas são diferentes. E eu vejo muito uhum, isso no Arthur e no Léo, como eles demonstram isso de formas diferentes, né? Então, eu preciso ter esse olhar cuidadoso para eu não cobrar deles a mesma atitude, sabe? Porque não é coerente, cada um tem uhum, o seu jeito e eu vou estar desrespeitando isso. Então, por exemplo, o Arthur ele já aceita mais na hora que ele tá chorando, que ele tá com raiva, que eu pegue no colo. E às uhum. vezes eu falo, pego ele no colo, começo a dar beijo, aí ele começa a rir. Ao invés de chorar e tal, ele começa a rir, me abraça junto e passou. O Léo não, se eu for fazer isso, ele vai se jogar ainda mais no chão, vai ficar ainda mais com raiva, então eu tenho que ir chegando aos poucos, dar o espaço para ele, aí eu vou tocando, se eu percebo que ele não foge e tal, então é o momento de eu chegar junto. Então, essa questão de observar bastante a criança, como que ela aceita a sua ajuda, faz Uhum, muita diferença também, porque senão ao invés da gente ajudar, a gente vai trazer mais estresse para ela, né? uhum. A Kelly É, escreveu aqui, só um minutinho. Agora na pandemia eles ficam presos e não têm onde gastar energia. Quando começa a mudar o comportamento, eu já sei que está na hora de levar eles para correr no campo, né? Jogar futebol. Sim, movimento, gente, é a melhor coisa que tem para a criança voltar, né? é. Porque até estava falando, oxigênio o cérebro, né? E ajuda a gente a voltar para o nosso centro. Uhum. E o que a gente precisa mesmo mostrar para as crianças e para a gente mesmo, né, que a gente fala muito disso, é que as emoções e os sentimentos, eles são legítimos, são aceitáveis, que a gente precisa se permitir sentir, porque como a gente já falou aqui também no início da aula, se a gente vai reprimindo e renegando essas emoções, uma hora a gente vai explodir e vai acabar agindo da maneira que a gente não quer agir.
Uma hora a Vai conta acabar. chega. Exatamente. Então, da mesma forma que a gente ensina isso para as crianças, a gente também precisa internalizar isso. Porque às vezes a gente fica ensinando, falando para a criança, falando, validando o sentimento dela, acolhendo, mas quando chega a nossa vez, a gente não acolhe. A gente se julga porque está com raiva, a gente se critica, a gente fala, não, não posso sentir isso aqui, não, não, que feio, que horrível eu estar sentindo isso aqui agora. E a Tipo, eu gente não sempre quis ter, escolhe. eu sempre quis ter um filho, como que eu tô sentindo raiva dele? Não, nossa, não posso, né? Uhum. Somos humanos. É, e na verdade é a gente pensar por que que essa raiva veio? O que está me incomodando de verdade? Qual que é a minha necessidade que eu estou deixando de olhar e que está me provocando, né? Que está me deixando com raiva, que está me irritando? Porque Uhum. não é a criança, não é o outro, não é o amigo, o marido, o pai, a mãe, o filho que a gente é que está deixando de olhar para algo que é muito importante para a gente. E acho que é legal trazer também, né, Thaís, que a gente está educando para o futuro, né? A gente não está educando para eles, lógico, a gente sempre pensa nisso de uma forma ou de outra, para serem crianças comportadas, educadas, mas a gente está educando para que eles sejam adultos, né, que saibam lidar com as adversidades da vida, com as Uhum, dificuldades que vão surgir. E mais do que isso, né? A gente não vai estar do lado deles, infelizmente, o tempo inteiro. Não vamos, principalmente quando eles tomarem o rumo da vida deles. Então, eles vão uhum, precisar saber o que fazer, né? Então, se isso for estruturado já desde a infância, possivelmente eles vão ter muito mais facilidade do que a gente tem hoje, mas sem sombra de dúvidas. Então, a gente uhum, precisa olhar sempre pensando nisso, né? A gente uhum, quer criança comportada hoje, agora, mas a gente esquece que essa criança ela vai se tornar um adulto, né? Eu já trabalhei muito em RH. E quando com seleção, inclusive, né? E quando a gente contratava as pessoas, a gente sempre queria que ela tivesse algum conhecimento naquela área, mas a gente sempre fazia dinâmicas de grupo e tudo mais, para a gente poder conhecer um pouco mais da pessoa, como que ela lida com as dificuldades, quais são as habilidades que ela tem, né? E eu via, né, que era muito mais fácil a gente contratar pessoas que tinham essas habilidades desenvolvidas do que o conhecimento. Porque o conhecimento, você dava um treinamento lá, a pessoa via, sei lá, a máquina funcionando, ou o computador como que fazia as coisas no sistema, ela aprendia. Agora, o uhum, lidar com essas habilidades de vida, essa inteligência de se relacionar com as pessoas, é muito mais difícil. A gente dava uhum. treinamento também nesse sentido, mas era muito difícil as mudanças serem perceptíveis, sabe assim? Então, a gente Uhum. tem que pensar nisso. É. A Tatiane está falando aqui, bom dia, lido muito com isso, uma de 3 e outra de 6. Acredito que seja sobre o que você falou, né, de ter Tá que dizendo? observar cada uma delas, cada criança é única, cada Uhum, uma age e reage de uma forma diferente, se incomoda com coisas diferentes, né? Então, verdade. observar, é, eu acho que é a coisa mais importante que a gente pode fazer e a principal é sempre observar a criança e nos observar também, né? A autoobservação também é muito importante para a gente se conhecer. E quanto mais a gente se conhece, melhor a gente consegue lidar com aquilo que a gente sente, Uhum, né? Mais a gente consegue cuidar do nosso comportamento, mais a gente consegue ser assertivo nas nossas ações, uhum. fazer escolhas, né, mais assertivas, mais de acordo com aquilo que a gente quer ser, o exemplo que a gente quer dar. Então, Vocês
Vocês que estão aí com a gente, vocês têm hoje dificuldade para lidar com a raiva? Como que é isso para vocês? Só dizem assim se sim ou se não, né? Porque acho que o que precisa ficar daqui, né, Thaís, é justamente Uhum, isso, que a gente não pode reprimir os sentimentos, né, as nossas emoções. A raiva, ela não é boa e nem ruim. Ela é necessária, né, até por questão de sobrevivência, assim como as outras emoções também. O que faz ela ser negativa ou positiva é o que a gente faz com ela, né? E para que a gente possa ajudar os nossos filhos a passar por isso, a gente precisa saber o que fazer com o que a gente está sentindo para que a gente seja modelo para essas crianças, né? Para que elas se espelhem na gente para poder agir de uma forma mais benéfica para todo mundo, assertiva, uhum, né? é, E eu acho que não é nem questão de controlar, né? Porque controle mesmo assim, se a gente parar para pensar muito, a gente não tem. Então uhum, é mais a questão de se autorregular. A emoção veio, eu estou sentindo ela, então, o que que eu escolho fazer? É essa regulação da emoção, né? Não é nem uhum, negação e nem o controle. Eu tomei consciência que ela está aqui, estou sentindo ela aqui, e aí o que que eu vou escolher fazer com ela? Né? Então, uhum, essa autorregulação que a é, criança ainda não é capaz de fazer sozinha. Por isso que vai passar, uhum, antes dela se autorregular, né? Porque a auto é fazer sozinho, né? Antes uhum. dela entrar nesse processo, ela vai precisar da nossa ajuda. Isso. Né? E assim, a gente falou no início da aula, quem não estava, é sempre também a gente pensar nas nossas emoções, seja a raiva, o medo, a alegria, a tristeza, independente da emoção, é pensar qual que é a informação que essa emoção está me trazendo sobre mim, né? Hum, Sobre o que eu estou vivendo aqui. É a gente pensar nisso, que a emoção, ela nos dá uma direção sobre o que é importante para a gente, né? O que está me incomodando. A raiva, por exemplo, ela é um sinal de um incômodo. uhum, Então, é a gente pensar o que que é que está me incomodando, por que que eu estou sentindo isso, por que que essa emoção chegou. É buscar essas informações que a emoção traz para a gente. E uhum, aí, como a Tabata falou, e buscar a autorregulação, que é escolher agir, é vivenciar a emoção, sem rejeitar, sem negar, sem reprimir, e pensar em como a gente vai agir, então. Qual uhum, atitude eu vou ter aqui diante disso? Mas uhum, sempre, quanto mais a gente olha para essas informações que as nossas emoções nos trazem, mais a gente se conhece, mais a gente se percebe e mais a gente consegue ter assertividade nas nossas ações. E esse é o grande segredo, gente, né? De dar inteligência para as nossas emoções. É uhum, aceitá-las, mas escolher agir, como eu vou agir, né? uhum. Sem ferir o outro, sem descontar no outro, sem descarregar tudo, porque o outro não é responsável pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Nós é que somos, e é isso também que a gente precisa ensinar para a criança, né? A emoção existe, o sentimento existe, tá tudo bem, a gente tem que sentir, mas você não pode descontar no outro, você não pode quebrar as coisas, né? Você pode ter escolher agir de outras formas. E é aí a gente também dá para a criança esses recursos, essas possibilidades, como que a gente é que tem que falar para ela, olha, isso pode te ajudar, ou aquilo, até que ela descubra o que, que vai fazer sentido para ela. Porque ela não vai conseguir, talvez, ali sozinha, né, ter essa maturidade de, eu vou correr lá no quintal. Às vezes ela não vai conseguir. A gente precisa dar essas possibilidades para que ela encontre a forma dela. E lembrando, né, Thaís, que não vai ser na primeira vez.
né? Ai, Não. falei, ensinei, pronto. A criança já está totalmente, já desenvolveu totalmente a sua inteligência emocional para saber como agir toda vez que ela sentir raiva. Não, gente, se a gente não consegue isso, não devemos esperar isso das crianças. A gente precisa Uhum. alinhar as nossas expectativas, né? E É. aí a Tuê respondeu que sim, acho que da pergunta, né, que eu fiz se as pessoas têm dificuldade aí com a raiva. E a Tatiane escreveu: eu demonstro sim minha raiva, mas vou mudando de acordo com as atitudes delas. E é exatamente isso. A gente pode demonstrar a nossa raiva, né? O que a gente está falando esse tempo todo. A gente pode sinalizar para os nossos filhos: olha, eu estou ficando irritada, eu estou sentindo raiva, então pera só um pouquinho que eu já volto, né? Eu falo isso para as crianças: espera aí só um pouquinho, até respiro fundo, assim, sabe? Que já que a gente conversa, né? Então é essa demonstração. Agora, demonstrar através de grito, de punições, castigos, é uma escolha que tem que estar consciente para a gente. Eu estou fazendo isso de forma consciente, é esse caminho que eu quero seguir, né? Aí tudo bem, cada um escolhe o que faz sentido para si, né? Uhum. Mas sim, acho que É. a gente precisa, até porque a gente está sempre falando também, né, Thaís, da questão da perfeição. Quando a gente mostra para o nosso filho: olha, eu estou com raiva, eu estou triste, porque de repente, às vezes, a criança vê a gente chorando, né, de alguma coisa que aconteceu, e aí ela vem e pergunta pra gente: ai, que foi? Você tá chorando? Não tô, né? Por que negar se você tá? Uhum. Você tá, inclusive, ensinando a criança a mentir, né? Porque ela tá vendo que você não tá bem, e aí você tá falando que não, né? Então, a gente tira essa visão, essa imagem que a criança tem de que a gente é perfeita, né? Que a Uhum. gente está sempre. É, é importante a gente assumir as nossas emoções, os nossos sentimentos para a criança, mas deixando claro para ela que ela não tem responsabilidade sobre isso, né? Porque às vezes, ai, você está com raiva de mim, você está triste por minha causa, e é assim geralmente que a criança interpreta, especialmente porque a criança, até ali, né, na primeira infância, ela é muito egocêntrica. Ela acha que tudo é sobre ela. Então a Uhum. gente tem que ter cuidado de falar para ela: não, eu estou triste, sim, com uma coisa que aconteceu. Não precisa também entrar nos mínimos detalhes com a criança, mas deixar claro: não é com você, foi uma outra coisa que aconteceu, né? Uhum. Então, a gente também pensar nisso. Eu tô com raiva, sim, né? Mas não é culpa Não sua. tem a ver com você, né? Sim, a gente tem que assumir, mas deixar claro para a criança que ela não é culpada. Porque Uhum. ninguém é culpado, gente, pelo nosso sentimento, pela nossa emoção. A gente tem que entender isso, né? Que a culpa, não, a gente não pode responsabilizar o outro. Talvez aquilo que a criança fez te irritou, né? Você ficou com raiva, mas é pensar o que realmente causou aquilo. A culpa não é da criança, a responsabilidade não é a atitude da criança que foi responsável por isso. Tem Uhum. algo por trás que a gente precisa olhar, que a gente precisa investigar, né? Que Uhum. precisa ser cuidado. Faz sentido para vocês, pessoal? Fez sentido Com tudo que a gente falou aqui? Contem para nós. É, E de verdade, né, Thaís? Acho que a gente já falou, né? Vou voltar a falar que o caderno, né, que a gente fez com o maior carinho para vocês pode ajudar, né, nessa Uhum, questão das emoções, porque ele é um caderno voltado para o autoconhecimento. uhum, Então, e até já disse isso, né? E quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue dar conta disso, né? E consegue ajudar as nossas crianças. E eu acho que quando a gente fala também da questão da inteligência emocional, a gente está falando de relações, de vínculos.
né? Uhum, Então, se a gente consegue olhar para nós, para as nossas emoções, a gente vai conseguir olhar para as emoções dos outros e não só dos nossos filhos de uma maneira diferente, né? Do nosso uhum, parceiro, da nossa mãe, né? Do nosso pai, dos nossos irmãos. A gente passa a enxergar essas relações de uma maneira diferente. Ai, nossa, eu tô vendo que uhum, meu pai hoje tá um pouco irritado, com raiva. O que será que aconteceu? Né? Porque senão a gente vai levando tudo pro pessoal. Acho que esse é um outro ponto. A gente leva muitas coisas pro pessoal, né? Ai, uhum. mal cheguei e meu marido já veio descontando em mim. Ah, né? Calma, tenta descobrir o que está acontecendo, o que está por trás, né? Essa coisa É. do que está por trás do comportamento é algo que funciona em qualquer Uhum, relação, não só com as é. crianças, né? Então, façam isso, vocês façam esse exercício. Com certeza vai ajudar aí a ter relações mais saudáveis, né? Mais Uhum, fortalecidas, né? é. E aí a gente tá com essa série, Nossas Emoções, gente. Nós pensamos mesmo nessa série para desmistificar mesmo essa questão das emoções na nossa vida, de falar sobre né, que não há emoções boas ou ruins, de trazer esse acolhimento para vocês também, esse entendimento como a Tabata falou, quanto mais a gente olha para isso e cuida disso, melhor a gente consegue nutrir as nossas relações. Então, essa série a gente vai trazer aí também o medo, a alegria, a tristeza, e vamos trazer no final um bônus também, uma aula bônus sobre emoções. Então, é uma série que a gente programou com muito carinho, com muita dedicação para vocês, para realmente dar essa direção, né? Principalmente na relação entre pais, mães e filhos, que é o que a gente mais fala por aqui, né? Que é o nosso projeto principal, mas certamente vai ajudar em todas as relações de vocês, como a Tabata falou. Temos também lá no nosso link da bio, para quem se interessar, o nosso programa Jornada Consciente, que aí já é voltado para a disciplina positiva, para ferramentas de educação. Então, tá lá também, sempre com inscrições abertas para quem quiser se aprofundar, quem quiser buscar, né, uma direção aí para sua forma de educar. E o E nosso então canal confiram. é isso. Temos o canal gratuito que a gente também compartilha lá, vídeos, muito material para vocês, exclusivo que a gente não coloca aqui no Instagram. Então tá lá o link também. Vão lá, clica no link da bio para conhecer mais do nosso Explorem. trabalho, né? Tudo que a gente oferece para vocês. E na próxima sexta estaremos aqui às 9 horas da manhã com Qual que é o vocês. próximo tema? A Tuê falou aqui, ansiosa para os próximos temas. Você lembra qual que era? Raiva, Deixa eu alegria? olhar aqui. Ai, amor? Não guardei de cabeça, mas rapidinho eu olho. Mas nos nossos posts também É o tem, né? amor. O Dia amor. 21 nós vamos falar sobre o amor. Uhum. Depois, dia 28 sobre a tristeza, a alegria e, por último, o medo. E aí faremos uma aula bônus para vocês que vai ser surpresa. Na última aula do dia 11 de junho, nós vamos contar para vocês qual vai ser a última emoção que a gente vai falar e que é tão importante quanto todas essas outras. Uhum. Tá Sim, bom, sim. pessoal? Um Obrigada a todo beijo. mundo que esteve aqui. Um beijo grande. Boa sexta para todo mundo. Obrigada, Tabata. Boa Obrigada, sexta para Thaís. vocês. Obrigada, pessoal. Até. Ah, e Beijo. olha, não esqueçam, se vocês acharam isso importante, gostaram, compartilhem com outras famílias, né, para que elas também tenham a oportunidade de saber mais, de conhecer mais, e aí a gente vai tornando esse mundo cada vez melhor, tá bom? Beijo, Um pessoal. beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.